Na era da informação, os consumidores estão cada vez mais exigentes e conscientes de seus direitos. Nesse cenário, destacam-se as aplicações do Código de Defesa do Consumidor nas incorporações imobiliárias, assunto que requer atenção especial dos corretores de imóveis. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o professor da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Otávio Azevedo. Obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Muito obrigado pelo convite, Caio. Também agradeço estar aqui presente com vocês e colaborar no que for possível com vocês. Inicialmente, destaca para a gente as principais responsabilidades do incorporador em relação ao comprador. Caio, as incorporações imobiliárias são regidas pela Lei 4.591 de 64, chamada de Lei das Incorporações Imobiliárias. Tá? As principais responsabilidades do incorporador imobiliário são principalmente responder civilmente pela obra e pela sua conclusão, e pela existência de eventuais vícios e defeitos construtivos após a entrega da obra. Pode-se dizer que a incorporação imobiliária e o Código de Defesa do Consumidor estão amplamente ligados? As regras do Código de Defesa do Consumidor são genéricas e elas se aplicam a todos os contratos em geral. Então, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que sim, eles estão interligados. Tá? A própria jurisprudência do STJ já afirma isso. E também no Código de Defesa do Consumidor, é interessante destacar que está previsto no artigo 3º que há a responsabilidade do construtor, mas na realidade, por entendimento doutrinário e jurisprudencial, também se atribui ao incorporador essa responsabilidade solidária pelos defeitos e constitutivos da obra. O memorial de incorporação e o seu devido registro são fundamentais para a segurança do comprador? A Lei de Incorporação Imobiliária, no artigo 32, elenca 15 documentos necessários para o registro do memorial de incorporação. Sendo importante destacar para a atuação do corretor de imóveis que atua nas incorporações imobiliárias a necessidade de verificar a propriedade do terreno, verificar a existência das certidões negativas de impostos, assim como as certidões negativas de débitos junto à Previdência Social e, principalmente, se já há o projeto registrado conforme as autoridades do município. Professor, em que consiste o patrimônio de afetação na prática? Trata-se de um mecanismo de proteção ao comprador? Quando o incorporador adota o patrimônio de afetação, isso é importante para garantir aos consumidores, porque esse patrimônio ele vai ficar restrito a garantir eventuais dívidas do próprio empreendimento e não para garantir outras dívidas de empreendimentos do incorporador. O Código de Defesa do Consumidor pontua que o incorporador deve responder por propaganda enganosa. Como o comprador deve proceder nesses casos? Olha, realmente o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, traz um rol exemplificando várias práticas abusivas. Então, por exemplo, na fase de pré-contratos, que são as tratativas, você pode às vezes encontrar uma empresa que diz assim: olha, nós não nos responsabilizamos pelos objetos no interior do veículo. E na fase ainda de pré-contratos, é comum nas publicidades enganosas e abusivas você encontrar também essas práticas. Eu aconselho sempre ao consumidor guardar em seu poder aqueles prospectos e folhetos que lhe serviram para tomar a decisão de compra, porque eventualmente isso pode servir de prova no futuro. Também aconselho ao consumidor buscar a tutela coletiva da defesa dos seus direitos, como, por exemplo, recorrer ao Ministério Público, que recentemente tem-se notícia que tem elaborado os TACs, termos de ajuste de conduta, reduzindo a publicidade enganosa de empresas. Ele pode recorrer à Defensoria Pública para noticiar a existência dessas práticas inadequadas e até mesmo solicitar a abertura de um processo junto ao CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que recentemente sustou a publicação em jornais e internet de um anúncio que veiculava uma campanha publicitária sobre imóveis, porque poderia causar ao consumidor a confusão entre a compra de um imóvel e a compra de cotas de fundos imobiliários. E é importantíssimo o corretor ficar atento a esse problema da propaganda, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor,
estabelece que as informações devem ser claras e vinculam o fornecedor, de forma que muitas vezes a negativa de informações poderá ser interpretada como publicidade enganosa por omissão. A quem o cliente pode recorrer em casos de atraso na entrega do imóvel? Existe algo na lei que proteja o comprador? No contrato, deve existir a previsão de qual será a indenização pelos prejuízos e danos causados ao consumidor pelo atraso na entrega do imóvel. Então, existe sim até no Rio de Janeiro uma lei estadual que prevê a multa de 2% quando decorridos os 180 dias da entrega do imóvel, a empresa atrasa. É a Lei 6454 de 2013. Ocorre que essa lei encontra-se com a sua vigência e executoriedade suspensa por ordem do Poder Judiciário local. Mas, em paralelo a isso, existe o projeto de lei 178 de 2011, que atualmente se encontra no Senado Federal, que prevê atualmente uma multa de 1% sobre o valor já pago pelo consumidor, mais 0,5% por mês em atraso, quando o atraso é causado pelo incorporador. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Eu gostaria de destacar aos corretores de imóveis que o conhecimento das normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor são essenciais para o exercício da sua profissão, principalmente em momentos como o que vivemos agora, que às vezes surgem ideias mirabolantes sobre publicidades. Então é essencial que o corretor de imóveis invista energia no seu aperfeiçoamento profissional, de forma que ele consiga atuar preventivamente, buscando soluções adequadas, documentos corretos e consiga fornecer informações claras e alertar a seus compradores sobre os riscos do negócio. Finalmente, gostaria de destacar a importância para a atividade do corretor nas incorporações imobiliárias, de lembrar dos artigos 30 e 48 do Código de Defesa do Consumidor, que justamente determinam que toda a oferta feita através de informação clara e precisa vinculam o fornecedor, bem como todos os contratos, recibos da pré-venda vinculam o fornecedor. Obrigado pela presença e pelas informações, professor. Eu que agradeço a oportunidade e para mim foi uma honra estar aqui e colaborar com a categoria dos corretores de imóveis. Muito obrigado. Os corretores de imóveis estão cada vez mais acessando a TV Cresce Rio. Não fique fora dessa, acesse já. Um grande abraço e até a próxima.